Eu preciso escrever, é uma necessidade para mim. E se isso que eu escrevo de alguma forma puder alcançar o coração de alguém, ajudar alguém, muito melhor. Olá, meus amigos ligadinhos às redes sociais do Jornal do Medivale. Nos nossos estúdios estamos recebendo o médico e escritor Dr. Tadeu de Góes. Dr. Tadeu lança no dia 21 de março seu segundo livro, Viagens sobre a Vida. E é esse assunto que a gente vai falar hoje na nossa entrevista. Doutor, muito boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite, boa tarde ao seu público, à sua audiência, e vamos tentar responder alguma coisa. Pois é, segundo livro, Viagens sobre a Vida, além de médico por ofício, né, sua profissão, mas também escritor por amor, podemos dizer assim? Eu acho que por necessidade, né? Eu, em algum momento desse segundo livro, escrevo isso, né? Eu preciso escrever, é uma necessidade para mim. E se isso que eu escrevo de alguma forma puder alcançar o coração de alguém, ajudar alguém, muito melhor. Mas eu escrevo que o escritor, ele não precisa nem ser lido. Ele tem que se responder essa pergunta. Eu preciso escrever? No meu caso, eu necessito. Que interessante, essa necessidade vem desde sempre, desde o primeiro livro, ou neste segundo livro você olhou de uma forma diferente? Então, a gente vai conhecendo a vida, a gente vai se conhecendo, e eu me descobri com essa necessidade de colocar em palavras, em letras, aqueles sentimentos que afloram em mim, né? E que eu quero exteriorizar. Eu acho que eu escrevi desde sempre. O primeiro romance que eu escrevi, eu não me lembro muito, não. Eu acho que eu tinha algo em torno de 7 anos. Infelizmente não lembro, não tenho arquivado o material, mas era uma história de amor, né? A única coisa que tinha umas 4 ou 5 páginas. E eu me lembro que em determinado momento o galã, o mocinho, o herói da história, ele fez um desenho numa árvore lá, um coraçãozinho, e botou o nome da namorada e dele, né? Então eu escrevo desde aquele tempo. Então, mais do que qualquer coisa, é uma necessidade que eu tenho, acho que desde sempre. Desde sempre, né? Acabou profissionalizando, né? Tirando ali, mostrando um pouco de todo esse amor ao público no primeiro livro, e assim não parou mais, né? Então, durante muito tempo, eu pensava em escrever um livro. Acho que muita gente tem esse sonho. Mas sempre que eu me sentava para começar a escrever um livro, simplesmente não aparecia uma ideia, simplesmente não aparecia nada que eu achasse interessante para ser divulgado, para ser publicado. Mas, nesse período todo, de muitos anos, eu sempre fui escrevendo pequenos artigos, pequenos textos, pequenos posts, né? Abordando um pouco sobre tudo. E um dia eu olhei para trás e vi todo aquele material. Poxa vida, sabe que aqui tem um livro, né? Então eu procurei, com a ajuda de outros profissionais também, procurei juntar aquilo tudo de uma forma minimamente lúcida e publicamos. E foi uma experiência muito interessante para mim. Gostei muito, não parei de escrever, continuo escrevendo até hoje. E esse segundo livro, ele tem mais ou menos uma pegada muito parecida com a do primeiro. É uma coletânea de textos que abordam, claro, saúde, algumas orientações baseadas em tudo aquilo que eu estudei, em anos de experiência clínica. O que eu acho que é interessante passar. Muitos pacientes meus,
ao lerem o livro, vão se lembrar das conversas de consultório, porque muita coisa é dita em consultório. E nesse segundo a gente só mudou um pouquinho, que eu introduzo ali uns 6 ou 8 poemas que a gente desenvolveu nesse período também. Essa é uma novidade, né? Essa é uma novidade em relação ao primeiro livro. Já escrevia poemas? Como que ele foi introduzido neste segundo livro? Todos nós não, mas a grande maioria de nós acaba crescendo, evoluindo espiritualmente, emocionalmente, diante de alguma dificuldade, diante de alguma adversidade da vida, né? Então, essas adversidades, elas têm essa função também, né? De fazer com que a gente cresça. E frente a essas adversidades, a gente procura alguma forma de suportar, né? O esporte, o trabalho. E diante disso, eu também passei a escrever um pouco mais. E numa quinta-feira, depois de uma reunião com os amigos, eu me sentei diante do computador e fiz um primeiro poema. E a partir dali não parei mais. Eu espero que vocês gostem de pelo menos um deles, né? Que interessante. Seus livros, Dr. Tadeu, são todos baseados nas suas experiências, né? Experiência de vida, experiências pessoais, de viagem, experiências profissionais, né? A intenção, pelo menos, é que aquela conclusão que eu tirei de uma experiência profissional, de uma experiência pessoal, possa vir a ajudar quem está lendo de alguma forma. Interessante. O lançamento do livro acontece quando? É 21 de março, uma quinta-feira, ali na casa do poeta. Acho que tem tudo a ver. Eu ia falar isso agora. Tem tudo a ver, né? Aliás, o primeiro teria sido lançado lá também, mas o primeiro, talvez você se lembre, foi bem na época da pandemia e a gente teve que refazer todos os planos, né? Eu acho que agora vai ser um ambiente muito mais salutar, saudável, propício, né? Total. Né? E, bom, a entrada é gratuita, qual o horário? É a partir das 19h30. A gente vai divulgar um convite nas mídias sociais, vocês mesmos vão nos ajudar nisso também. Deve ser, então, na quinta, 21 de março, Casa do Poeta. Esperamos receber você, seu público. Pedimos apenas uma confirmação para que a gente possa receber com um mínimo de conforto todos que forem lá, mas haverá um canal de comunicação para isso. Doutor Tadeu, e durante a nossa conversa, um pouco antes da gravação, o senhor falou que não para, né? Gosta, precisa, tem a necessidade de escrever, correto? Já está escrevendo o terceiro livro, é isso? Eu comecei a escrever o terceiro livro. Posso dar um spoiler? A ideia do roteiro é... Eu subi algumas montanhas durante a minha vida, né? E cada uma delas numa situação de alegria ou tristeza, de euforia ou de depressão. Em cada uma delas eu aprendi alguma coisa, não só sobre a montanha, não só sobre montanhismo, mas também sobre vida. E a ideia é fazer uma analogia entre o que você aprende na montanha, o que você vive na montanha e o que você vive no seu dia a dia. O roteiro deve ser por aí. Nossa, interessante. Já tô gostando, já me interessei. A gente deu spoiler do terceiro, mas e do segundo? Dá pra gente dar também sobre esse lançamento? O que ele tem? Então, o segundo, ele tem uma pegada muito parecida com a do primeiro. Então, são coletâneas de textos nos quais eu procuro mostrar de uma forma simples, de uma forma muito fácil de se entender, de se ler, algumas orientações médicas que eu acho importante. Além disso, eu também discorro sobre algumas experiências pessoais que eu aprendi dessas experiências, boas ou ruins,
esperando que isso ajude de alguma forma quem está lendo. Algumas receitinhas que o pessoal vai ver quando estiver folheando o livro, e alguns poemas que eu espero que vocês gostem de algum deles. Esses poemas, como bem cabe a um ginecologista, são todos abordando mulheres, né? Que interessante. Bom, doutor, já de antemão quero agradecer, né, principalmente esse spoiler do livro. Acredito que muitas mulheres, mas também muitos homens, vão querer ler o livro, se interessar e se aprofundar ainda mais. Muito obrigada pela sua visita. Obrigado você pelo convite mais uma vez. Um beijo carinhoso para o seu público. Tá certo, então, olha, foi a nossa entrevista. Este é o segundo livro que o Dr. Tadeu de Góes, ginecologista há muitos anos, muito conhecido aqui no nosso município, e também escritor, vai lançar o seu livro, Viagem sobre a Vida. O lançamento acontece no dia 21 de março, uma quinta-feira, na casa do poeta Lindolf Bell. Você é o nosso convidado também para prestigiar e, claro, adquirir esse livro e mergulhar nesse mundo de viagens junto com o Dr. Tadeu.